Hoje nós vamos montar uma carteira de investimentos perfeita para quem? Para Sérgio Sacani. Sergião é conhecido como Sergião dos Foguetes. Ele é um dos caras mais fodas do Brasil. Por que ele é um dos caras mais fodas? Porque ele é um dos caras mais inteligentes e mais entende sobre astronomia, tem doutorado em geociências lá na Unicamp, só que o que torna ele muito foda, muito top, é o fato de que ele consegue explicar as coisas com simplicidade. E Sergião é humilde pra caramba. Inclusive, já esteve lá no podcast dos Economistas, nos deu uma aula sobre petróleo, exploração de petróleo aqui no Brasil. O cara é top. E se você não sabe, dois dos meus sócios, que são Thiago Negro, Bruno Perini, mais dois caras top do marketing digital, que é o Érico Rocha e o Leandro Ladeira, eles estão montando um plano pro Sergião faturar ainda mais. Porque apesar de ser muito inteligente, ser muito humilde, saber dar aula, explicar as coisas com simplicidade, o Sergião ele tem dificuldade o quê? Em alcançar um faturamento digno do seu gabarito. Eu tô aqui para quê? Para montar uma carteira de investimentos que faça com que o Sergião chegue nesse patrimônio almejado mais rápido, com mais segurança, sem se expor ao risco da ruína. E pra gente começar, eu preciso, obviamente, primeiro entender qual que é o objetivo do Sergião, né? Será que o Sergião ele quer viver com uma renda mensal de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil, de 50 mil, 100 mil, 1 milhão, 5 milhões? Vamos dar uma olhada aqui então no vídeo, tem mais de 1 hora do plano perfeito. Segundo episódio, tá com quase 500 mil visualizações agora, sobre qual que é o sonho do Sergião em termos de patrimônio ainda. Já pensou em, caramba, se eu chegasse nesse número financeiro, seria bom? Ou se Detalhe, é a primeira vez que eu tô vendo esse vídeo, então todas as minhas reações aqui, elas vão ser sinceras mesmo. eu chegasse nessa renda passiva só dos meus investimentos, seria bom? Você já teve algum sonho nessa linha também? Cara, não tive. Assim, eu tenho até um negócio que eu não tenho investimento. Entendeu? E eu sempre falo, né? É muito importante que a gente primeiro defina onde a gente quer chegar. Então, a primeira coisa que você precisa definir é onde a gente quer chegar. Aí você se pergunta, pô, Gui, o Sergião não definiu isso? O cara é muito inteligente, o cara é um professor nato. É mais comum do que você pensa. Por quê? Porque eu tenho certeza que a agenda do Sergião, ela é extremamente lotada. E muitas vezes a gente não consegue ter tempo para pensar no que a gente quer. A gente entra no piloto automático de produção, no Sergião provavelmente produção de conteúdo, estudo, trabalho, e às vezes a gente não para pensar onde a gente quer chegar. E é um ponto essencial, porque uma vez que você decide onde você quer chegar, que seria o ponto B, você está hoje no ponto A, você sabe o que você precisa fazer para chegar lá. Quando você não tem clareza de onde você quer chegar, qual que é o patrimônio que você quer ter, qual que é a renda que você quer ter, você não sabe se você está fazendo as coisas certas. Você não sabe se você está poupando e investindo, né, a quantia exata que você precisa para chegar lá, a idade que você quer. Você não sabe se você está investindo da maneira correta. Você não sabe se tem alguma coisa que você precisa mudar, parar de fazer. Então, o primeiro passo essencial, que muito provavelmente o Sérgio começou a pensar aqui, é onde eu quero chegar. Qual que é o meu ponto B? Então, se você não tem seu ponto B, comece a pensar. Você, seu marido, sua esposa, comece a pensar nesse cara aqui, tá? Muita gente já falou isso pra mim, é um erro meu, muito provavelmente. Eu não tenho investimento. Esse eu sei que é um erro muito grande, entendeu? Mas eu não tenho. Então eu... Mas onde que tá o seu dinheiro, Sergião? Eu não tenho investimento em bolsa, coisa do tipo. Tá investido naqueles CDB, coisa de banco ali, normal, São sabe? investimentos também. CDB, acho que o Thiago tá falando aqui, né? CDB é o investimento. Quando você compra o CDB, você basicamente tá fazendo o quê? Você tá emprestando dinheiro, né? Então tá aqui você, pô, comprou um CDB, o que que acontece? Esse CDB vem pra tua conta na corretora e o dinheiro vai pra onde? Vai pro banco. Você empresta esse dinheiro pro banco. Pô, Gui, mas o que o banco vai fazer com esse dinheiro? Ele vai pegar e vai emprestar pra alguém, por uma taxa, obviamente, mais alta do que ele pegou emprestado de você. É assim que o banco faz dinheiro. Ah, não. São tipos de investimento, né? Mas nada mais agressivo ou mais assim, né? Então... Agora, um número pessoal. Um ponto importante aqui, nada mais agressivo. E a maioria das pessoas, ela não precisa de investimento agressivo. Porque o simples fato dela poupar e investir constantemente, todos os meses, trimestres, semestres, numa carteira conservadora, com investimentos de baixo risco, já faria com que ela atingisse o quê? O ponto B. Então, muita gente fala, pô, eu não tenho investimento porque eu invisto em coisas conservadoras. E daí? Às vezes, com investimento conservador de baixo risco, você já vai conseguir chegar no ponto B, que é com a renda passiva mensal que você quer e no tempo que você quer. Aí eu te pergunto, para que você vai correr mais risco? Se poupando e investindo que você consegue hoje por mês, sei lá, por semestre, por ano, você chegaria aqui, ó, no ponto B, no tempo que você quer. Não tem por que você correr mais risco. Pessoal, assim, cara, pra falar bem a verdade, eu nunca parei pra pensar, não, viu? Mas você falou, o que bate seu coração agora, assim? Cara, sei lá, por mês, você fala? Mensalmente? Ou um número por mês, ou assim, se eu chegar nesse Acumulado. número, eu cheguei num sonho financeiro. Sonho financeiro. Poxa, é bem difícil.
difícil, hein? 10, 20. Pode ser um número por mês mesmo, penso, uma renda passiva por mês para você Uma renda passiva por mês, pra eu ficar tranquilo, 100 mil. 100 entendeu? mil. É. Tá. 100 mil reais por mês. O Serjão, ele é um cara que tem um objetivo de vida muito parecido com o meu. Muito parecido mesmo. Porque eu também vejo ali, aos olhos de hoje, uma renda passiva mensal de 100 mil como algo assim, ó, pra eu chegar. Se o Thiago me irritar, eu falo, Thiago, não, sai fora, meu amigo. Já tô aqui com 100 mil de renda passiva mensal, vai embora. O Bruno falou, não, Gui, você tem que ir... Não, sai fora, não quero mais te ouvir. Mas aí é o ponto. Quanto que ele precisa de patrimônio investido pra chegar nisso? Tem uma continha legal de a gente fazer. Dá pra você fazer de dois modos. Saindo da renda passiva mensal que você quer. Esse aqui é o mais comum. O que eu faço, Gui? Então você vai pegar isso daqui, que é a renda passiva mensal que você quer, RP, renda passiva, multiplicar isso daqui por 12, porque a gente tá falando da renda passiva mensal. Quantos meses tem um ano? 12. Você vai pegar esse valor, você vai dividir por 6%. Você vai ver o quanto você precisa ter investido. Então vamos colocar aqui, ó, o PI, o seu patrimônio investido, para que você garanta essa renda passiva mensal aqui, tá? Então o PI do Serjão, ou seja, quanto que ele precisa ter investido, é de 20 milhões de reais. Aí muita gente, quando vê esse número aqui, já se assusta. Se você fizer isso, você vai falar, putz, é impossível, eu ganho 5 mil, eu ganho 8 mil por mês, eu ganho 10 mil, eu ganho 15 mil. E aí eu faço as contas, eu chego num número que é irreal. Pô, eu tenho que multiplicar meu salário por 1000 vezes, eu tenho que ter 1000 vezes o meu salário. Pelo amor de Deus. Sabe qual que é o grande problema? O grande problema, inclusive, é uma frase do Bill Gates, tá? Um belo ensinamento aqui pra você. Ele fala que as pessoas, elas superestimam o que elas conseguem fazer no curto prazo. Então tá aqui hoje você, aí você começa a investir, você fala, nossa, em 2 anos tá aqui, eu vou chegar na independência financeira. Você começa a investir, poupar, trabalhar, poupar, investir. Você chega aqui, seu patrimônio, ele não mudou muito. Você começou há pouco tempo. Nem deu ainda tempo pros juros começarem a fazer efeito. As pessoas superestimam o que elas conseguem fazer no curto prazo. 2 anos. Só que elas fazem o quê? Elas subestimam o que elas podem e o que elas conseguem fazer no longo prazo, em 10, em 20 anos. Porque elas não têm visibilidade do efeito dos juros compostos. A partir daqui, ó, dos 5, 7 anos, você vai ver que o efeito de juros, ele começa a ficar muito forte pro seu enriquecimento, tá? Então não se assusta com esse número aí desse PI, tá? Que é o patrimônio investido que você precisa ter, que no caso do Serjão é de 20 milhões. Você já parou para pensar quanto você precisaria ter investido para ter esse número? Não. Não? Tá bom, então faz parte, é nosso dever de casa aqui. Então, vamos dar uma olhada no plano que eles montaram, porque a partir desse plano aqui, a gente vai montar a nossa carteira de investimentos. Porque o que a galera tá focada? Em faturamento, em receita pro Serjão. O nosso objetivo aqui é outro, é montar uma carteira de investimentos. Então, os caras estão desenhando um negócio aqui, ó, pro Serjão faturar, pro Serjão ter uma renda. E o que a gente vai desenhar? A carteira de investimentos pro Serjão chegar lá, beleza? A gente perguntou quanto você gostaria de ter de renda passiva. Falou, uns 100 mil por mês estaria ótimo, né? A gente faz uma conta reversa, a gente pensa no seguinte, tem que ter um patrimônio que rendendo inflação, porque vai continuar tendo inflação no Brasil, mas pegando uma taxa bem realista e até conservadora. Isso que o Bruno colocou é muito importante, eu esqueci de comentar aqui, tá? Esses 20 milhões de reais vão gerar 100 mil de renda passiva e depois eles vão ser corrigidos de acordo com a inflação. Então não é que o Serjão hoje vai começar a ganhar 100 mil reais, passou 20 anos, ele tá lá com os mesmos 100 mil reais. Não. Se a inflação for de 100% no período, essa renda passiva mensal dele, que era de 100 mil, vai para 200 mil, beleza? 0,5% ao mês. Título público do governo paga mais do que isso, né? Para emprestar para aquele que é o devedor mais seguro do país, você recebe mais. Te puxou para baixo. Então, se você tem uma aplicação que rende 0,5% ao mês mais IPCA, para ter esses 100 mil, seu patrimônio deveria ser de 20 milhões. E isso parece meio assustador à primeira vista, mas pro seu caso não, cara, porque de fato tem muito potencial. Se você fizesse aportes, supondo esta rentabilidade, né, de uns 6% ao ano no final das contas, mais inflação, mas isso a gente não mexe, seria 20 milhões com poder de compra de hoje. De 1 milhão por ano, o que vai ser improvável, agora nesse comecinho, mas depois é totalmente possível de fazer mais do que isso em pouquíssimo tempo, cara. Certo. Você chegaria no seu objetivo em 14 anos. Eu não acho que isso é muito tempo para ter um patrimônio de 20 milhões. Isso é pouco, né? Pô, você fala assim, 14 anos para chegar num patrimônio de 20 milhões é pouco pra caramba. Mas olha só, o Perini, ele foi bem conservador aqui nas suas estimativas. Por quê? O Perini aqui, ele fala que você chega em 14 anos, mas tem um ponto. Ele usou uma taxa de retorno até que comedida, 0,5% ao mês, mais a taxa de inflação. Se você investe um pouco melhor, o que você consegue? Reduzir esse tempo aqui. Reduzir de maneira relevante? Com certeza, reduzir de maneira relevante. Vamos pensar que você tenha uma taxa de retorno
retorno de 14% ao ano. E que o Banco Central no Brasil, nos próximos anos, né, nos próximos 10, 15 anos, ele consiga minimamente cumprir ali o seu objetivo, a meta de inflação. Se você mantém uma taxa de retorno aqui, perto de 14% ao ano, esse prazo sai de 14 anos e vai para quanto? Para 11 anos, beleza? Você está diminuindo aqui, ó, praticamente 30% do tempo que você levaria para chegar na sua independência financeira. No caso, o Serjão chegar na sua independência financeira. Se executado, acho que você bate essa meta em questão de 3 anos, cara, porque teu aporte vai ser muito maior do que a gente pode imaginar, entendeu? Porque, como eu disse, é muito potencial, cara. Você fala com muita gente. Tem pouco tempo para fazer isso, então vai ter que dar uma agilizada nisso, mas eu pretendo seguir isso, fazer e ter um resultado legal ali na Black Friday e tal, e quem sabe voltar para eles e falar, ó, tá aqui, ó, o resultado, isso aqui foi feito, o resultado foi esse. Serjão, para recapitular o plano. Então, o plano do empresário Serjão, ele vai colocar em prática. Agora eu quero ver se o Serjão vai colocar o plano aqui, ó, da carteira perfeita em prática. Vamos montar a carteira de investimentos do Serjão, né? Qual que é o ponto? Ele é um empresário. O que isso significa? Que a maior parte da sua renda, ela vem de um negócio, de uma empresa. É quase como se eu falasse o seguinte, o Serjão, ele tem um patrimônio alocado em uma ação, e ele vive dos dividendos. Ué, Gui, como assim? É isso. Só que, na verdade, o Serjão, ele é dono do seu próprio negócio. Então, ele detém 100% das ações desse negócio. O que isso significa? Que o patrimônio do Serjão, hoje, ele está alocado mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Ele tem ações da sua própria empresa. Ah, Gui, mas não está bem estruturado, não está com CNPJ, não tem negociação em bolsa, não interessa, tá? Ele é dono do próprio negócio, então ele tem uma grande parte do seu patrimônio alocado aqui, ó, no seu próprio negócio. E ele tem, que ele comentou ali, um pouco de CDB. Qual que é o ponto? A gente não vai pensar, ah, vamos montar aqui, ó, uma boa parte em ações, uma boa parte em fundos imobiliários e um pedacinho aqui de renda fixa. Não, por quê? Porque se a gente pensar no patrimônio total do Serjão, ele já tem a maior parte alocada em ações. Ações do seu próprio negócio. O Serjão é um empresário, beleza? O que isso significa? Significa que ele já está suscetível ao risco da economia brasileira, ele já está suscetível nessa parte aqui ao risco político do Brasil. Ele está suscetível, por exemplo, a uma inflação mais alta, a uma taxa Selic mais alta por mais tempo, porque ele vai sentir na pele. Se a inflação ficar mais alta, corrói o poder de compra das pessoas. Menos pessoas vão consumir seus conteúdos, vão comprar seus treinamentos, seus cursos, seus produtos. Selic mais alta? Também. As pessoas vão começar a gastar cada vez mais em juros. E você sabe, o Brasil está com recorde de inadimplência. Então a Selic mais alta afeta o consumo dos brasileiros e brasileiras. Ou seja, Serjão vai também ter um faturamento menor. Se der alguma cagada aqui na política brasileira, Serjão vai sentir na sua empresa. Der uma cagada geral na economia do Brasil e do mundo, Serjão vai sentir muito forte na sua empresa. De que maneira ele consegue montar uma carteira de investimentos que se complemente e não potencialize esses riscos que ele tem aqui? Uma carteira que seja mais exposta à renda fixa e a outra classe de ativos importante aqui, internacional. Porque uma boa parte do que a gente está falando dos riscos aqui, ó, que o Serjão está exposto, eles são riscos inerentes à economia brasileira e não à economia americana, não à economia europeia, não à economia chinesa. Então, uma boa maneira do Serjão complementar o seu patrimônio como um todo, que hoje está em grande parte em ações do seu próprio negócio, fruto do seu próprio trabalho, é ele montar uma carteira de investimentos que seja mais exposta ao quê? À renda fixa e a investimentos internacionais. Porque o cara que é empreendedor, o cara que é empresário ou empresária sabe que a sua renda, ó, é isso daqui, cara. Então ele sabe que oscila muito, tá? Então é importante que ele tenha aqui, digamos, um porto seguro. Ah, Gui, é só ter CDB, como o Serjão tem hoje? Não. Dá pra ele sofisticar essa alocação em renda fixa. Pô, dá pra ele colocar aqui, ó, indexados à inflação, a IPCA+, né? De curto prazo, um pouquinho de IPCA+, de longo prazo. Dá pra ele colocar aqui, ó, pré-fixado de curto prazo. E eu nem tô falando que ele precisa colocar CDB, nem tô falando que ele precisa comprar CRI, CRA. Não, dá pra ele fazer isso daqui com título público, com ETF de renda fixa. E óbvio, nessa parte aqui, ó, é importante internacional que ele se exponha a ativos de outros países, tanto ações globais quanto renda fixa internacional. E aqui qual que é importante? Aqui é importante o Serjão, e você também se estiver nessa situação, não ficar olhando a oscilação disso daqui em reais. Porque pensa só, uma ação que tá lá nos Estados Unidos, a ação da Tesla, ela oscila por dois fatores. Um, é a oscilação no próprio valor da empresa. Então, a Tesla subiu lá na Bolsa Americana 2%, caiu 1%. Subiu 3%, caiu 4%. Subiu 5%, caiu 3%. Isso é a oscilação normal da ação lá nos Estados Unidos. Mas esses movimentos, eles podem ser intensificados ou suavizados, dependendo do quê? Do movimento do dólar em relação à moeda brasileira. Então, às vezes, vai ter dia que a ação da Tesla subiu 2% na Bolsa Americana. Só que você vai olhar na sua carteira, o Serjão vai olhar na carteira dele, se ele tem Bolsa Americana, e esse negócio aqui subiu 5%. Por que subiu 5%? Porque o dólar teve mais
2% de alta com relação à nossa moeda. Então a ação da Tesla subiu 3%, o dólar subiu 2% com relação à nossa moeda. O Sérgio olha para a carteira e fala, eita, nossa, meu investimento internacional subiu 5%. O inverso é verdadeiro. A ação da Tesla caiu 2%, o dólar caiu 2% com relação à nossa moeda. Ele vai olhar para a carteira e vai falar, nossa, meus investimentos internacionais caíram 4%. Isso aqui é uma porcaria. Não. Ô Gui, então significa que a moeda americana oscila muito. Não é a moeda americana que oscila muito. Tudo é o ponto de vista, é a perspectiva, né? Pensa que quando a gente investe lá fora, a gente investe em ativos nos Estados Unidos, na Bolsa Americana, é como se a gente estivesse aqui, ó, num barco. Aqui tem uma ilha, tá? Isso aqui é uma ilha. Isso aqui, pensa que é uma ilha com floresta e tudo mais, tá? Se tem uma tempestade aqui, ó, pô, esse barco começa a balançar, você tá aqui, ó, verdinho, esse barco. Tô com meu investimento aqui. Se esse barco começa a balançar e você tá olhando pra ilha, qual que é a sua percepção? Sua percepção é que a ilha tá balançando. Mas quem que tá balançando, na verdade? Quem tá balançando é você, que tá no barco no meio do mar. Então, o que que isso significa? Que aqui, ó, nós temos o dólar. E aqui nós temos o real, Brasil. Então, você tá no Brasil, aí você olha pro dólar, você fala, vixe Maria, o dólar lá não para de balançar, velho. Que isso? Na verdade, quem que tá balançando? É o Brasil, é o real. Então, essa carteira de investimentos que a gente vai desenhar pro Sérgio aqui é enquanto ele estiver no processo de chegar lá nos 20 milhões de patrimônio que ele tanto almeja, tá? Então, vamos pensar como é que tá o patrimônio do Sérgio hoje. O patrimônio do Sérgio deve estar mais ou menos assim, ó. Isso tudo daqui é ações ou renda variável, ou seja, o seu negócio. Qual que é a minha sugestão? Que ele pegue esse restante aqui, ó, e ele divida isso, onde 75% do que ele vai investir no mercado, de fato, fique em renda fixa. E os outros 25% fiquem em ativos internacionais. Desse jeito, conforme o Sérgio tá tocando ali seu dia a dia, sua empresa, ele vai olhar aqui, ó, tem uma boa parte da sua grana num porto um pouco mais seguro, e aqui a gente pode falar, né, dos IPCA de curto prazo, principalmente, dos pós-fixados, que a gente já falou bastante por aqui, dos pré-fixados de curto prazo, tá certo? Oscilam menos e dão essa garantia, essa segurança pro Sérgio, que é um empreendedor, que é um empresário. E 25% em ativos internacionais. Pra quê? Ah, Gui, mas esse balança. Ah, tudo bem que é o barco que tá balançando, mas, pô, balança, não balança? Mas isso daqui é importante pro Sérgio diversificar, que a gente chama de geograficamente. Todo o seu patrimônio que tá aqui, ó, no seu negócio, sua renda, depende do quê? De como as coisas estão no Brasil. Então, se der alguma cagada no Brasil, lasca essa grande parte do patrimônio e da renda do Sérgio. Se as coisas azedam no Brasil, ele tem uma parte do seu patrimônio, ó, que vai se proteger, porque está atrelada à moeda forte, está atrelada ao dólar. Alguém, você não vai falar os ativos? Não, o Sérgio, ele já ganhou acesso à Finclass. Ou seja, o Sérgio, ele já vai entrar lá na Finclass e ele vai ver os ativos recomendados, não só por mim, como pelo meu time. Vai ter acesso a todos os ativos de renda fixa, ele vai ter acesso a todos os ativos internacionais, ele vai conseguir compor a sua carteira de investimentos de maneira, ó, muito bem estruturada. Agora, a pergunta é, como estão os seus investimentos? Você tem ali um acumulado de investimento, ou seja, você foi comprando um aqui, assistindo um vídeo no YouTube ali, foi comprando um pouco desse e montou. Não dá nem pra dizer que é uma carteira, é um bolo de investimento, você não sabe como eles se comportam juntos, você não sabe se tá ali suscetível ao mesmo risco, você não sabe se tá protegido em termos geográficos, você não sabe se essa carteira tá balanceada, qual que esperar dela no médio e longo prazo. Qual que é o meu ponto? O meu ponto é que você precisa ter uma carteira de investimentos bem estruturada. E para isso você pode contar com a nossa ajuda, tá? Se você entrar na Finclass, você vai perceber lá na nossa carteira que ela é feita, ó, de maneira muito bem estruturada. Então o que eu coloco aqui em termos de renda fixa, conversa muito bem com o que eu tenho aqui, ó, em ações, tá certo? Que conversa muito bem com o que eu tenho aqui, ó, em fundos imobiliários. Que conversa muito bem com o que eu tenho aqui, ó, internacional. Que conversa também muito bem com o que eu tenho aqui em alternativos. Quando você monta uma carteira de investimentos bem pensada, sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir ganhar mais dinheiro a médio e longo prazo sem que o seu patrimônio faça isso daqui, ó, despenque. E eu tenho certeza que você tem medo disso daqui acontecer. Posso te dizer? Com a carteira da Finclass, isso não acontece. Por quê? Porque cada peça desse complexo quebra-cabeça foi pensada junto, foi pensada em conjunto, tá? Então, se você quer ter uma carteira de investimentos muito bem estruturada, contar com a nossa ajuda, clica aqui embaixo e conheça a Finclass. Eu tenho certeza que você e o Sérgio dos Foguetes não vão se arrepender, tá? A gente tá te esperando.